Ganhar o cinturão do UFC significa que você alcançou o topo do esporte, você é o melhor do melhor dos melhores. Como diz o ditado, você tem que vencer o cara para se tornar o cara, mas às vezes ter o status de campeão não convence todo mundo de que você é o melhor do mundo. Você pode ter o título, mas pode haver um desafiante que os fãs acham melhor e que te destronará. A lista de hoje é sobre campeões que chegaram às defesas do título como azarões e ainda assim venceram para continuar seus reinados com um pouco mais de respeito do público. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 campeões azarões que quebraram a banca. Vamos esclarecer alguns pontos antes de começar. Todas as parciais de apostas vieram do site Five Dimes, pois eles têm uma longa história no MMA e apenas no início da era Zuffa, lá em 2001, foi que as apostas online se tornaram mais comuns na internet com o crescimento do MMA nos Estados Unidos. Explicação feita, vamos ao 10º lugar dessa lista. Número 10, Randy Couture vs Gabriel Napão. Quando o quarentão Randy Couture saiu da aposentadoria e derrotou Tim Silva pelo título dos pesos pesados no UFC 68, aquela foi considerada uma das maiores surpresas da história do esporte. Claro, ele era o Capitão América, mas era bem mais velho e mais baixinho do que o rival, e passou por cima de Silva todos os 5 rounds. Então por que diabos duvidaríamos de Couture na primeira defesa de título de seu novo reinado contra Gabriel Napão? Claro, ele venceu o Tim Silva, mas o cara tinha 44 anos e enfrentaram um jiu-jiteiro que tinha acabado de nocautear Mirko Cro Cop. Pô, aquele nocaute foi uma das maiores zebras da história da MMA, mas elevou a 5 o número de vitórias seguidas de Napão, consagrando o cara como desafiante ao título. Cro Cop era o cara da época no Pride e não deu nem pro cheiro, mas Couture quebraria a banca novamente. Entrando como azarão, o Capitão América usou suas habilidades superiores no wrestling para controlar o brasileiro contra a grade, e mesmo tendo tomado um chute monstruoso na cabeça no final da luta, Couture se desvencilhou e bateu Napão por nocaute técnico no 3º round. Que lenda! Número 9, Robbie Lawler vs Rory MacDonald 2. Essa é possivelmente a disputa de cinturão mais emocionante de todos os tempos do UFC, e ninguém esperava que o campeão saísse vencedor. A primeira vitória de Robbie Lawler sobre Rory MacDonald aconteceu no UFC 167, e esperava-se que o promissor MacDonald fosse atropelar Lawler, um azarão muito maior naquela luta. Lawler estava de volta ao UFC depois de quase uma década em outros eventos e conseguiu algumas boas vitórias, mas o futuro de MacDonald era como um conto de fadas que estava prestes a acabar. Lawler venceu por decisão dividida e enfrentou Johnny Hendricks pelo cinturão vago meses depois. Lawler só se tornou campeão mesmo no UFC 181. A essa altura, MacDonald tinha emplacado 3 vitórias consecutivas e retomado seu caminho de volta ao título. A primeira luta deles foi estranha. O primeiro round quase não teve nada. O round 2 foi de Rory e o terceiro de Lawler. Não tinha como imaginar que Lawler seria superior. Considerando que o ressurgimento de sua carreira poderia ser um lapso passageiro, a aposta segura era em MacDonald, que era visto como o pupilo de GSP. Lawler ainda era o azarão, mas ninguém poderia prever a guerra que aquilo seria, ou que quando a poeira baixasse, o único de pé seria Robbie Lawler e sua boca dilacerada. Número 8, Stipe Miocic vs Francis Ngannou. Existiu algum campeão mais subestimado do que Stipe Miocic? O que o cara precisa fazer para ser favorito em uma luta? Ele foi o azarão para sua revanche contra Francis Ngannou no UFC 260, apesar de já ter vencido o cara na primeira luta. Quem Stipe precisa vencer para ser um favorito nas apostas contra Francis Ngannou? Cormier e Brock Lesnar ao mesmo tempo? Miocic havia enfileirado 5 antes de enfrentar Ngannou no UFC 220, nocauteando Mark Hunt, Andrei Arlovski, Fabrício Verdun, Alistair Overeem e Júnior Cigano. Em que mundo esse homem vai ser azarão nas casas de apostas? No nosso mundo, é claro, como se constatou, e isso é prova do hype em torno do Predador na época. A gente até entende, o cara teve 7 vitórias consecutivas no UFC com 6 atropelos. Ele quase decapitou o coitado do Overeem, o cara mais parece um personagem de videogame. Se ele te acertar, é quase certo que você vai dormir na hora. Mas ainda assim, Miocic na primeira vez entrou na jaula como azarão e aguentou as bombas de Ngannou para vencer por pontos na opinião dos 3 jurados. Número 7, Chris Weidman vs Anderson Silva 2. Ninguém sabia quem era Chris Weidman quando ele lutou contra Anderson Silva no UFC 162, por isso Spider não queria lutar com ele. Anderson sabia que seria difícil vencer Weidman. Chris estava invicto com 6 finalizações e era um lutador forte, parecido com Chael Sonnen, que tinha oferecido muitos problemas a Spider 3 anos antes. Poderia ser um confronto muito difícil e perder para ele era uma possibilidade real, mas vencê-lo não pareceria nada impressionante, já que Weidman não era exatamente um nome popular naquela época, e Anderson, por outro lado, era o maior da história. O brasileiro não tinha muito a ganhar com essa luta e adivinhe só, ele não ganhou mesmo. Anderson foi nocauteado no segundo round depois de brincar demais, mas Spider era o cara e o UFC não teve escolha a não ser dar a revanche imediata. E é compreensível que Weidman entrasse como azarão em sua revanche imediata, afinal, aquela foi a sua 10ª luta profissional de MMA, certamente foi um acaso, certo? Weidman foi o azarão novamente e mostrou que sim, um raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, vencendo Anderson por nocaute técnico dessa vez, depois do brasileiro dobrar a canela ao meio feito Maria Mole. Seu desempenho foi impressionante o suficiente para fazer de Weidman favorito em suas próximas defesas de título.
Número 6, Amanda Nunes vs Ronda Rousey. Nós já falamos em outras listas sobre como Ronda Rousey foi praticamente o único foco da promoção que levou ao seu retorno no UFC 207 contra a campeã Amanda Nunes. Afinal de contas, Rousey era uma grande estrela do momento. Ela tirou um ano sabático depois de perder para Holly Holm, que então perdeu o cinturão para Miesha Tate, que depois caiu diante de Nunes no UFC 200. O marketing deve ter sido muito eficaz porque Amanda entraria no octógono como zebra contra Rousey. Olhando para trás, é claro que estavam todos errados, mas dadas as devidas circunstâncias, Amanda também não tinha ainda conquistado o respeito do público que faz as apostas. O cinturão havia mudado de mão 3 vezes desde a última luta de Rousey, e dessa vez Ronda talvez focasse mais no grappling, derrubando Amanda e fazendo o que ela faz de melhor, finalizando no armlock no primeiro assalto. Não era um cenário impossível, mas é difícil imaginar sabendo que todos nós já sabemos hoje em dia. A luta só durou 48 segundos e Amanda dizimou por completo a ex-campeã. Ela não teve o mesmo impacto de Holly ao derrotar Ronda, já que Holly era muito mais azarão naquela noite. Amanda foi a zebra contra Valentina Shevchenko em sua revanche também, mas tinha claramente vencido a primeira luta, mesmo com um bom terceiro round de Shevchenko, mas a chocante vitória sobre Rousey da forma que foi na época poderia ter catapultado ainda mais a brasileira como celebridade do esporte. Número 5, Henry Cejudo vs TJ Dillashaw. Henry Cejudo, rei da vergonha alheia, pode ter feito o impossível quando derrotou Demetrious Johnson por decisão dividida para se tornar o campeão dos moscas do UFC, mas parece que os apostadores não ficaram muito impressionados porque o futuro campeão duplo seria o azarão novamente na luta contra TJ Dillashaw. Quando a luta entre Dillashaw e Demetrious foi cogitada, muitos previram que Johnson seria o azarão, apesar de seus feitos no peso mosca, então não é nenhuma surpresa que o menos consagrado Cejudo também seria o azarão. A diferença nas apostas talvez fosse até maior, não fosse o preocupante corte de peso de Dillashaw. Cejudo era um azarão de 2-1, ainda mais depois do baile de Dillashaw contra Cody Garbrandt. Sua única derrota em 5 anos havia sido para Dominick Cruz. Muitos confiavam que Dillashaw venceria e enterraria a divisão dos moscas, mas Cejudo só precisou de 32 segundos. Dillashaw até chorou, mas já estava feito. Para piorar, Dillashaw caiu no antidoping e levou 2 anos de suspensão nas costas. Cejudo foi o azarão novamente ao tentar reconquistar o cinturão dos galos contra Marlon Moraes e nocauteou de novo. O cara só foi favorito em sua luta de aposentadoria do MMA contra Dominick Cruz. Número 4, Jan Blachowicz vs Israel Adesanya. O lendário poder polonês Jan Blachowicz não foi o suficiente para empolgar os apostadores a seu favor contra Israel Adesanya no início desse ano. O invicto campeão dos médios estava lutando pelo segundo cinturão após nocautear Paulo Borrachinha de forma impressionante. Blachowicz, por outro lado, passou por anos difíceis quando entrou no UFC vindo do KSW. O cara parecia ter se encontrado, mas aí foi nocauteado por Thiago Marreta em seu caminho para desafiar John Jones, e foi aí que Blachowicz encontrou o lendário poder polonês ao nocautear Luke Rockhold e Corey Anderson antes de disputar o título vago contra Dominick Reyes, quando era visto como azarão. Nem mesmo seu nocaute no segundo round sobre Dominick Reyes foi o suficiente para convencer os apostadores de que ele deveria ser o favorito para a superluta com Adesanya. O nigeriano era o astro em ascensão mais quente do momento e escolhido como capa do videogame do UFC. Claro que ele seria muitos quilos mais leve do que o rival, mas isso não é importante, né? Blachowicz era muito azarão, mas saiu por cima. Com uma performance paciente e metódica, ele soube usar seu wrestling superior para vencer por decisão unânime e defender seu cinturão pela primeira vez. A gente imagina que ele seja o favorito daqui pra frente, será? Número 3, Tim Sylvia vs Andrei Arlovski 3. O rápido nocaute de Tim Sylvia sobre o campeão dos pesados Andrei Arlovski no UFC 59 foi considerado uma das maiores viradas da história do evento. Arlovski era o favorito de 5-1 para vencer a revanche depois de derrubar e finalizar Sylvia em apenas 47 segundos no UFC 51, menos de um ano antes. Sylvia passou um sufoco no UFC 59 também, mas milagrosamente conseguiu se recuperar depois de um knockdown no início. Sylvia era o dono do cinturão na trilogia no UFC 61, mas não tinha a confiança dos apostadores, o que mostra o quanto as pessoas acreditavam no Arlovski. Também o cara tinha vencido 6 seguidas no UFC com 6 por via rápida, sendo 5 no primeiro round antes de bater Sylvia. Então é compreensível que ele fosse o grande favorito indo para a segunda luta. Parece que ser batido em menos de 2 minutos não foi o bastante para os apostadores antes da trilogia. Talvez vissem como sorte, sei lá, mas a terceira luta acabou sendo uma das piores disputas de título da história do UFC. Nenhum dos dois soltou o jogo para valer e Sylvia voltou para casa com o cinturão depois de 25 modorrentos minutos de falta de luta. Número 2, Frank Edgar vs BJ Penn 2. O restante da nossa lista consiste em campeões sendo subestimados diante de BJ Penn. O nosso primeiro exemplo é o campeão Frank Edgar antes da revanche com o prodígio no UFC 118, um azarão mesmo depois da chocante vitória no UFC 112. BJ era o maior favorito do card, chegando a 11-1 em alguns sites. Edgar venceu por decisão unânime, mas nem mesmo os 3 juízes concordaram na pontuação.
Embora os rounds 1 e 2 tenham sido claros para o campeão e o round final para o desafiante, os rounds 3 e 4 foram muito apertados, então não podemos chamar o resultado de um roubo. Mas BJ Penn era o cara e não havia perdido como peso leve há 8 anos, tendo enfileirado Joe Stevenson, Sean Sherk, Kenny Florian e Diego Sanchez antes da primeira luta contra Edgar. BJ era uma lenda e seu status significava que os apostadores estavam altamente céticos sobre as chances de Frank na revanche. Mas o subestimado Edgar repetiria a dose, dessa vez como campeão ele ganharia os 5 rounds, sem deixar dúvidas de que a primeira vitória não havia sido um acidente de percurso. Número 1, Jens Pulver vs BJ Penn. Lembra que eu disse que BJ Penn só havia perdido uma vez no peso leve 8 anos antes de cair diante de Edgar? Então, foi contra Jens Pulver no UFC 35. É quase difícil descrever o hype que cercou BJ no início dos anos 2000, mas eu acho que o panorama das apostas ilustra isso perfeitamente. Jens Pulver, o campeão dos pesos leves na época, tinha o triplo de experiência no MMA e já havia defendido seu título uma vez contra Dennis Roman, mas ainda assim foi o azarão de 3-1 contra BJ no UFC 35. 3-1 contra um lutador que só tinha 3 lutas profissionais. As pessoas só pensavam que BJ ia ganhar, eles tinham certeza que ele nunca perderia, que seu destino era ser o maior de todos os tempos. Também pudera, o prodígio explodiu no MMA como um trem desgovernado cheio de nitroglicerina depois de conquistar o ouro no Mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta. O primeiro americano a fazer isso e depois anotar 3 nocautes no primeiro round no UFC, amassando Joe Gilbert, Jim Thomas e Caio Uno, um atrás do outro, sem dó. O jovem de 23 anos, o mago no chão, tinha as mãos pesadas também. BJ era quase um deus do MMA e a expectativa era que ele passasse por cima de Pulver também. Ele era o campeão do povo, só faltava a coroa, mas Pulver não iria deixar o cara se criar em cima dele. A luta foi um clássico incrível. BJ mostrou que a fama era justificada nos 2 primeiros rounds, quase pegando Pulver com armlock no segundo assalto. Mas BJ desacelerou a partir daí, enquanto Pulver estava apenas começando. O 5º round foi uma pancadaria pura e Pulver levou a melhor sobre o favorito no fim, vencendo por decisão majoritária. BJ Penn se tornaria o melhor no futuro, mas teria que esperar Jens Pulver deixar o UFC primeiro. E não demorou muito, já que Pulver foi embora do evento depois de uma disputa contratual. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por nos assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.